Hoje no Instagram Assembleanos de Valor, eu acompanhei a reportagem, a notícia da morte de um jovem pregador. E isso me fez refletir muito e eu quero dividir com vocês o que eu pensei. Vamos considerar aqui a morte, a questão de como o cristão deve encarar a sua morte, bem como a morte de todos os cristãos. É necessário refletir sobre isso para a nossa edificação e eu quero te ajudar. Em primeiro lugar, a morte em geral não é um castigo para os servos de Deus. Paulo disse em Romanos 8:1 que não há condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. A pena dos nossos pecados já foi paga. Portanto, embora saibamos que os cristãos morrem, não devemos ver a morte dos cristãos como um castigo de Deus, como punição em decorrência dos pecados dos cristãos. É verdade que a morte é a punição pelo pecado, mas essa punição pelo pecado original não se aplica mais a nós quanto à morte física, nem no que diz respeito à morte espiritual ou separação de Deus. O preço já foi pago na cruz. Se quisermos entender por que os cristãos morrem, devemos procurar outra razão, que não seja o castigo pelos pecados, pois estes foram perdoados. Um outro ponto que a gente tem que pensar é que a morte é consequência final de se viver em um mundo caído. Em sua sabedoria, Deus decidiu que não estenderia a nós os benefícios da obra de Cristo de uma só vez. Ele escolheu estender gradualmente a nós os benefícios da salvação. De igual modo, lembra que Deus não quis eliminar de imediato todo o mal no mundo. Ele nos faz esperar até o juízo final, o estabelecimento do novo céu e da nova terra, para que o mal seja varrido do mundo. A gente vive em um mundo caído e a nossa experiência da salvação ainda é incompleta. O último aspecto do mundo caído a ser eliminado será a morte. Primeira aos Coríntios, Paulo disse que Cristo entregará o reino ao Pai quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder carnal, pois é necessário que Jesus reina e coloque todos os inimigos debaixo dos pés dele. E Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15:24. Quando Jesus voltar, então vai se cumprir a palavra que foi escrita. A morte foi engolida pela vitória. E a igreja vai perguntar: cadê, morte, a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:54. Mas enquanto esse tempo não chega, a morte permanece no mundo. E é uma realidade mesmo na vida dos cristãos. Embora ela não nos atinja como punição pelos nossos pecados individuais, pois pela fé em Cristo, confissão a Cristo e o nosso desenvolvimento espiritual, cremos que o pecado já foi perdoado na cruz, a morte nos alcança como resultado de vivermos num mundo quebrado, em que a total consequência do pecado original lá no Éden não foi completamente eliminada. Então, a morte é um dos resultados da queda e atingiu o nosso corpo físico. E as doenças, as mazelas que nos atingem, tanto a crentes como não crentes, envelhecimento, doença, lesão, desastres naturais, enchentes, tempestades e terremotos, nos mostram que estamos num mundo caído. Deus responde orações, Deus livra cristãos como não cristãos pela graça de algumas consequências da queda em algum tempo determinado, indicando a natureza do seu reino futuro. Mas um dia tudo isso vai acabar, mas enquanto não chega esse dia, todos os cristãos experimentam esses desastres em certa medida. Enquanto Cristo não volta, a gente envelhece e a gente pode morrer. O último inimigo, que é a morte, ainda não foi destruído. E Deus decidiu permitir que experimentemos a morte antes que todos nós recebamos os benefícios da salvação conquistada na cruz em nosso favor, que é a glorificação e a consumação de todas as coisas. Um terceiro ponto é que a morte
dos nossos irmãos entre nós cooperam para o desenvolvimento da nossa santificação. Em que sentido eu afirmo isso? Ao longo da nossa vida, a gente, como cristão, a gente sabe que não temos que pagar preço algum, punição alguma pelo nosso pecado, pois Jesus pagou na cruz. Ele disse: está consumado. Mas quando a gente experimenta dor, sofrimento nessa vida, tristezas, a gente deve pensar que isso está nos ocorrendo por alguma razão. Às vezes o sofrimento é apenas resultado de vivermos num mundo caído, pecaminoso, e às vezes sofremos a perca de alguém ou uma enfermidade que nos levará à morte, porque Deus está nos disciplinando para o nosso bem. Mas em todos os casos a certeza está em Romanos 8:28. Todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, que é nos assemelhar a Cristo. O propósito bondoso da disciplina de Deus está lá em Hebreus 12, quando lemos que o Senhor disciplina a quem ama. Ele nos disciplina para o nosso bem, a fim de participarmos da sua santidade. O escritor aos Hebreus diz que toda disciplina, quando aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas gera tristeza. Porém, depois, gera fruto pacífico de justiça naqueles que foram exercitados pela disciplina. Hebreus 12, a partir do 6. Então, nem toda disciplina tem o propósito de nos corrigir dos pecados que cometemos, mas é permitida por Deus para nos fortalecer, a fim de que cresçamos em nossa capacidade de confiar nele, de resistir o pecado no caminho da obediência. Veja isso claramente na vida de Jesus, que ainda que não tivesse cometido nenhum pecado, Hebreus 5 diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado como homem por meio do sofrimento. A gente deve enxergar os momentos difíceis e os sofrimentos pelos quais passamos como algo trazido, permitido por Deus para o nosso bem. Isso fortalece nossa confiança nele, nossa obediência à sua soberania e aumenta a nossa capacidade de glorificá-lo. Consequentemente, a gente entende envelhecimento, fraqueza e às vezes enfermidades que nos levarão à morte como mais um tipo de disciplina que Deus permite para que por meio desse processo nossa santificação seja aprofundada e por fim completada quando adentrarmos na presença do Senhor. O desafio que Jesus lançou à igreja de Esmirna poderia ser aceito por cada cristão. Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Paulo afirmou que seu objetivo de vida era se tornar como Cristo, para conhecê-lo e conhecer o poder da ressurreição de Jesus, participar dos sofrimentos de Jesus e se tornar como Cristo na sua morte. Filipenses 3:10. Como assim se tornar como Cristo na sua morte? Paulo está dizendo que o seu alvo de vida foi exemplificar na vida as características da morte de Jesus. Pois na sua morte, ou seja, na morte de Jesus, o Pai foi glorificado. Bênçãos foram transmitidas às pessoas. Necessidades espirituais foram supridas. Paulo está dizendo que ele, ao pensar na morte, desejava ser como Cristo. Ao pensar que morreria, ele desejava morrer de um modo que Deus fosse glorificado. Ou seja, a reflexão de Paulo sobre a morte santifica seu desejo. Lá em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Então entenda que a morte de maneira alguma é apenas castigo por pecado, mas é Deus nos fazendo passar por aquilo que nos torna semelhante a Cristo. Isso é um grande incentivo para nos livrarmos do medo da morte que apavora a mente dos descrentes. Embora Deus nos traga algo de bom
por meio do processo da morte, a gente precisa lembrar que a morte não é natural. É um inimigo que Cristo um dia destruirá. Um outro ponto a pensar é que a nossa experiência com a morte completa a nossa união com Cristo. Sim, uma outra razão que Deus permite os cristãos experimentarem a morte, ao invés de levar logo para o céu quando se torna crente, é que por meio da morte imitamos Cristo no que ele fez. A gente experimenta uma união mais íntima com ele. Nos identificamos com ele. Paulo afirmou que a gente é herdeiro de Cristo, sofrendo com ele para também ser com ele glorificado. Romanos 8,17. Pedro escreveu aos seus leitores que não se surpreendessem com as provas de fogo que estavam enfrentando, provas que os levavam até a morte. E ele diz: se alegrem porque vocês estão sendo participantes dos sofrimentos de Cristo, para que se alegrem na revelação da sua glória. Capítulo 4, versículo 13, primeira carta de Pedro. Então, essa união com Cristo no sofrimento inclui também união com ele na morte. Paulo diz isso aos Filipenses no capítulo 13, versículo 10. Hebreus 12, 2 diz que nós seguimos numa carreira espiritual olhando para Cristo para se tornar como ele. 1 Pedro 2, 21, Pedro disse que o sofrimento de Jesus foram passos para nós seguirmos atrás. Se Jesus morreu, a gente também morre. Ele morreu em comunhão com o Pai, cumprindo a obra do Pai. Assim também é a morte do crente, em comunhão com o Pai, cumprindo a obra do Pai Celestial, tendo uma certeza. Jesus disse: a minha vida e ninguém tira. Sou eu quem a dou porque eu tenho poder para tomá-la de volta. E na morte ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Oração de Davi e oração de Estevão. Davi antes, Estevão depois, semelhantes a Cristo. Ou seja, a morte nos assemelha, como cristãos, à experiência de Cristo. Geralmente se morre como se vive. Se Davi, profetizando sobre Cristo, e Cristo, exemplo para Estevão, disseram: em tuas mãos entrego o meu espírito. E eu disse que geralmente se morre como se vive, e no final da vida humana, eles estão dizendo: recebe meu espírito. Essas palavras, recebe meu espírito, na hora da morte, simplesmente afirmam que a vida deles sempre estava nas mãos de Deus, pois geralmente se morre como se vive. Se na hora da morte eles dizem: recebe meu espírito, é porque em vida o espírito, que no Novo Testamento é mais chamado de alma, ou seja, a sua vida sempre esteve nas mãos do Pai. E o último ponto a considerar sobre a morte dos cristãos é que nossa obediência é mais importante do que a preservação da vida. Se Deus usa a experiência da morte para aprofundar a confiança nele, aumentar nossa obediência nele, é importante que a gente lembre de que o alvo que o mundo tem de preservar a vida a todo custo não é o mesmo alvo do cristão, pois a obediência e fidelidade a Deus é o alvo principal da igreja. É mais importante do que qualquer coisa. Foi por isso que Paulo disse: estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer pelo nome de Jesus. Atos 21, 13 e Atos 25, 11. Paulo disse aos líderes da igreja em Éfeso: em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi para testemunhar do evangelho da graça. Atos capítulo 20, a partir do versículo 20. Essa convicção de que a obediência a Deus para exercer o ministério é mais importante do que a preservação da vida deu coragem a Paulo para entrar na cidade de Listra, logo depois de ser apedrejado e deixado como morto. Ele foi apedrejado lá em Atos 14 e ele volta onde ele foi ameaçado de morte no versículo 20 ao 22. E muitos perigos e sofrimentos ele enfrentava arriscando a vida só para obedecer. Se ele arrisca a vida por obediência,
Então ele estava dizendo que a obediência vale mais do que a vida. É por isso que a cada 3 minutos morre um crente por não negar o nome de Jesus. Misael, Ananias e Azarias preferiram ser lançados na fornalha para morrer do que se prostrar diante do ídolo de Nabucodonosor. Daniel preferiu a cova do que se prostrar diante de homem, porque fidelidade acima da vida. Pecar é pior do que morrer. Então, queridos, Hebreus 11:35 diz que o que tem fé alcançará uma ressurreição melhor. Deus tem algo superior para a igreja. Essa convicção deu a Pedro, aos outros apóstolos que enfrentaram a morte, dizendo que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29, Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo, diz a tradição, pois se sentia indigno de morrer como Jesus. Sem dúvida, essa foi a essência do que Jesus disse à igreja de Esmirna, ou em Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Haverá alegria no céu quando os santos tiverem vencido o diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, mesmo diante da morte, num tempo de grande tribulação que um dia virá sobre a terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que eles não amarão a própria vida. A certeza que podemos ter para honrar a Deus diante da morte é essa. É melhor obedecer a Deus do que negar o nome do Senhor. Negar o nome de Jesus me levará à morte eterna. Obedecer a Jesus mesmo diante da morte mostra que eu tenho certeza da vida eterna. Olhe na Bíblia como mortes cooperaram para a aproximação de algumas pessoas de Deus. Foi na morte da filha de Jairo, que Jairo, um príncipe de sinagoga, local onde Jesus era perseguido, se aproximou de Jesus. Foi na morte do seu filho que uma viúva ouviu Jesus dizer a ela: não chores. Foi na morte de Estevão que a perseguição aumentou e a igreja se espalhou depois da morte dele para cumprir o Ide, Atos capítulos 7 e 8. E na morte de um diácono Estevão, no capítulo 7, nós temos o surgimento de um apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9. A morte dos crentes, a morte dos salvos sempre gera algum impacto positivo na vida de alguém. Na morte de uma criança, após o pecado de Davi, ele voltou a jejuar, a orar e a adorar a Deus. Perceba como Deus tem seus planos. Até através da morte, o nome dele é glorificado. Eu não sei o que você enfrentou, eu não sei pelo que você passou, eu não sei pelo que você está passando, mas agora, às 3 horas da manhã, eu estou gravando essa palavra te dizendo: a morte não tem a última palavra na vida dos salvos em Cristo. Um dia, nos encontraremos com aqueles que morreram em comunhão com Cristo no toque da trombeta. A morte será vencida, tanto pela ressurreição deles, quanto pela transformação daqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha te dado luz, direção e consolação. Um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.